Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Teve vitória do time sub-20, hein? O Cruzeiro voltando a subir na tabela da competição. Todos os detalhes da saída de Peralta, que está próximo de ser anunciado pelo Cerro Porteño. Jogadores que têm contrato com o Cruzeiro somente até o final do ano. O clube já pensa em renovar com algum ou com alguns? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Teve jogo dos crias da Toca. O Cruzeiro venceu o Internacional, hein? Jogou fora de casa e o Cruzeiro fez 2-0 para cima do Inter. Um gol de Ryan Leles e o outro gol do volante Alessandro. Vitória mais do que fundamental. O Cruzeiro, neste momento, assumindo a quarta colocação com 23 pontos, hein? Cruzeiro saltando aí muitas posições na tabela. Vitória, repito, mais do que importante, restando 5 partidas para terminar a fase de classificação. E o Cruzeiro se recuperando na competição. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje está 7 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder com 30. Red Bull Bragantino, segundo, com 29. O terceiro é o América Mineiro. O América, que na rodada derrotou o Juventude, é o terceiro colocado com 24 pontos. E o Cruzeiro, então, na quarta colocação com 23 pontos. Mesmo com um time bastante desfalcado, os crias da Toca foram ao Rio Grande do Sul e estão voltando com os 3 pontos na bagagem. Quem está voltando aí é para onde ele foi revelado. É o Fabrício Peralta, o volante. Todos os detalhes já acertados e apalavrados. O que falta? A assinatura do contrato. Os documentos já estão sendo trocados. O Cerro Porteño assume o salário do Peralta. Ele deixa o Atlético Paranaense, vai para o Cerro Porteño emprestado por uma temporada, até o meio do ano que vem. A informação que a gente tem é que os direitos econômicos não serão fixados e, se durante o empréstimo chegar uma proposta, o Cerro Porteño terá preferência ou então o Cruzeiro fica livre aí para negociar o atleta. Dentro daquilo que a gente já falou muito aqui na Samuca TV, o Cruzeiro entende que não existe lugar melhor para o Peralta que não seja o Cerro Porteño, que é onde ele foi revelado, onde ele conhece tudo e onde ele terá a chance de recuperar o seu futebol. Por quê? Quando ele vem para o Cruzeiro, não consegue jogar e o Cruzeiro empresta o atleta para o Atlético Paranaense para jogar a Série B, o clube apostava que ele fosse se desenvolver. E não, ele não teve nem minutos com o Atlético Paranaense. Então, emprestar novamente para o futebol brasileiro, aí poderia ser um tiro no pé. E o Cruzeiro, então, entrou neste acordo com o Cerro Porteño e ele já vai agora, tem chance até de jogar a Copa Libertadores. Nas oitavas de final, o Cerro Porteño vai enfrentar a equipe do Estudiantes e aí vamos acompanhar como o Peralta vai atuar lá na equipe paraguaia. Estando em casa, todo mundo acredita aí que ele pode se recuperar e ainda ser útil. Não talvez ao time do Cruzeiro, mas em termos aí financeiros para recuperar a grana que foi investida. Temos informações também sobre jogadores que têm contrato com o Cruzeiro até o final do ano. Isso porque agora em julho, todos eles podem assinar pré-contrato. A única exceção é o Fagner, que pertence ao Corinthians. Tem mais um ano de contrato com o Corinthians até o final de 2026. A informação que a gente tem é a seguinte: o Cruzeiro não vai, neste momento, conversar para já renovar contrato de nenhum deles. Um já tem a situação definida, que é o Gamarra. Esse aí não vai ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro trabalha para uma saída nessa janela do meio do ano. Ainda não tem o desfecho disso, mas em termos de permanência, de ficar em definitivo, isso é um fato. O jogador dificilmente iria se recuperar aqui no Cruzeiro ou dificilmente vai se recuperar aqui no Cruzeiro. Perdeu totalmente espaço com as atuações ruins que ele acabou tendo. Aí existe interesse lá do futebol mesmo paraguaio no atleta, mas nada de forma concreta até o momento. E os outros três,
O Fagner, como eu disse, a situação depende do Corinthians. Acho até que o Corinthians facilitaria, mas o Cruzeiro vai esperar o final da temporada para tomar esta decisão. E o mesmo vale para Bolassi e Eduardo. Por quê? O entendimento hoje é que o Cruzeiro oferece condições que poucos clubes no futebol brasileiro vão oferecer. Então, o Cruzeiro não teme, neste momento, que nenhum deles vá se antecipar e assinar um pré-contrato com outra equipe, ao invés aí de esperar o Cruzeiro definir se vai ficar com um deles ou com todos eles ao final da temporada. Então, o Cruzeiro sabe que tem uma estrutura hoje que poucos têm, que paga tudo em dia, que paga as comissões dos empresários tudo em dia, que paga direito de imagem também, além do salário na carteira. Então, esses são os diferenciais que o Cruzeiro tem na hora de conversar com muitos jogadores. E isso vale para esses atletas que vão ter o contrato aí se encerrando ao final da temporada. E é lá no final da temporada que o Cruzeiro vai tomar a decisão sobre permanência ou não de cada um deles. A diretoria segue trabalhando, ainda sem nenhum avanço significativo em termos de contratação, os nomes aí sendo estudados, departamento de futebol em contato, mesmo cada um em um local. O Leonardo Jardim na Europa, em contato com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, com o Paulo Pelaipe e com o Joaquim Pinto, que é o gerente de scout aí, para encontrar essas opções no mercado para o Cruzeiro fazer os investimentos. O Cruzeiro tem o orçamento ali definido. Se precisar esticar um pouco mais com o aval do Leonardo Jardim, isso será feito. Se encontrar opção que custe menos, isso também será feito, mas é fato que o clube tem aí aporte do Pedro Lourenço para fazer os investimentos necessários nesta janela de meio do ano. Tá falado, pessoal? A segunda parte, para dizer o seguinte, né? O Cruzeiro já pensa em renovar com algum dos atletas que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2025? Tem 3 casos aí no Cruzeiro, né? O Bolassi, o Eduardo e o Fagner. Cada um aí com a sua história, mas a informação que a gente pode trazer aqui é que o Cruzeiro não vai, além desses tem um Gamarra, né? Esse aí já é um caso certo de que chance alguma de renovação, pelo contrário, a ideia é tentar aí uma saída nesta janela do meio do ano. Mas os outros, o Cruzeiro vai esperar mais para o final do campeonato, né? O final da temporada. O Fagner, ele pertence ao Corinthians. Dificilmente deve ficar lá no Corinthians e o Cruzeiro quer aguardar aí como será o restante da temporada do lateral. O mesmo vale para o Eduardo e para o Bolassi, que são jogadores que vêm recebendo oportunidades, hein? Mas há um entendimento de que não tem necessidade alguma hoje, por tudo que o Cruzeiro oferece, né? O Cruzeiro sabe que os jogadores desempenhando aí, talvez tenha uma possibilidade de um ou outro continuar para a próxima temporada, mas isso só vai ser definido lá para o final do ano. E sobre o entendimento é que o Cruzeiro hoje dificilmente vai perder um atleta aí que possa ficar sem contrato, porque o clube hoje oferece uma estrutura que poucos têm. Salário em dia, pagamento aí de comissões dos agentes, direito de imagem, tudo em dia, né? Então o Cruzeiro, ele se vê hoje um clube bem estruturado, bem tranquilo, para que ninguém vá tomar nenhuma decisão antes. Por exemplo, o Eduardo, ele pensaria agora em assinar um pré-contrato com outro clube, a não ser tentar uma permanência no Cruzeiro. O mesmo vale para o Bolassi. O Fagner, aí tem a questão de empréstimo, né? Pertence ao Corinthians, então, e acho até que é uma decisão acertada de só pensar nisso ao final da temporada, viu, Valor? Faz sentido, né, ô Caio, essa questão, né? Tratar ali, ainda teremos, se a gente parar e pensar em termos bem práticos assim, a parte mais pesada da temporada, eu cismei realmente com esse layout aqui, né? Eu acho que eu estou usando de desculpa que estou errando para aplicar um layout que eu quero. Ô Caio, então a gente imaginando que vem a parte mais importante agora da temporada, onde tudo vai afunilar, fica melhor para análise e uma tomada de decisão ao término, né, da temporada. Eu acho que é o caminho correto, viu, Caio? E você?
Também valor, com certeza, até porque nesses casos que o Samuca citou, são 3 jogadores de idade avançada, né? Até então tem se mostrado úteis, principalmente o Fagner, que é um cara que hoje está disputando diretamente a posição com o William. Particularmente, ainda prefiro ver o Fagner como titular, mas o William se colocou nessa disputa. O Eduardo é um reserva muito útil, cada vez mais próximo de ser uma espécie de 12º jogador. E o Bolassi também consegue agregar em situações específicas, né? Então, se a temporada encerrasse hoje, acho que o Cruzeiro optaria por renovar com os 3, mas tem muito tempo pela frente. E o Cruzeiro ainda vai se reforçar, ver como esses reforços vão chegar, tem muita coisa para acontecer. É a decisão mais ponderada, né? É um Cruzeiro que parece ter muito mais processos, até mesmo nessa questão de permanência de jogadores. Hoje, confesso que gostaria que os 3 permanecessem, mas não dá para definir nada quanto a isso. Então, de uma maneira muito mais ponderada, observando os jogos, como esses jogadores vão agregar o Cruzeiro em até fases mais agudas de Brasileirão, de Copa do Brasil, aí sim dá para tomar uma medida mais certeira em relação aos 3. Acho que fazendo dessa maneira o Cruzeiro também ganha margem de tempo para continuar sendo avaliados, né? É claro que o Fagner, como disse o Caio, é um atleta que já se mostrou ser bem útil ao Cruzeiro. Ele acabou trazendo também o William, né, com potencial de volta, o William que depois, né, acabou ficando no banco de reservas, muito em função do bom momento do Fagner. Acho que isso também serviu de alerta para o próprio William. Com relação ao Eduardo, né, nós já escutamos recentemente o Leonardo Jardim falar sobre o atleta, ele que não costuma falar muito individualmente, mas se tratando do Eduardo, ele comentou, né, ser um atleta fundamental nesse encaixe do Cruzeiro. Então acredito que se fosse para eu apontar, arriscaria que nesse momento seria sim desejo do Leonardo Jardim, porque enxerga potencial no Eduardo suficiente para uma renovação. É um pouco do caso também do Fagner. É claro que não envolve só o desejo do Cruzeiro, tem a questão também do Corinthians, né? Aquilo que tem o Corinthians enquanto planejamento. O Bolassi se mostrou também ser útil dentro desse planejamento do Cruzeiro. Inicialmente, né, com uma função que enxergava a diretoria de ser um atleta de velocidade, do 1 contra 1, podendo ser utilizado ali na ponta esquerda, mas ele se mostrou aí ser versátil também, acabou entrando como um jogador de referência e foi através desse potencial, principalmente dentro da pequena área, né, na bola aérea, que ele acabou se destacando e conseguindo fazer os seus gols. Ele seria talvez o único atleta que eu precisaria de um pouco mais de tempo para continuar analisando. É claro que a partir do momento que são atletas com idade avançada, faz com que o Cruzeiro também não tenha tanta pressa, porque no mercado o mais comum é os times terem interesse para jogadores mais jovens, né? Que pode te entregar esportivamente, mas que futuramente também possam te entregar financeiramente falando. Eu acho que a idade e a questão mesmo da idade, isso acaba pesando ao seu desfavor, né? Aos atletas, no caso, porque a gente não consegue enxergá-los a médio e longo prazo com esse retorno financeiro. Então, acho que nesse momento não é uma preocupação para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem outras frentes que precisam ser trabalhadas, tem a questão de reposição de jogadores, tem a questão mesmo de jogadores para poder suprir aquela ausência que seja mais emergente, que eu acho que, pelo menos para mim, a questão do zagueiro, a questão dos ponteiros também, eu ainda iria para o mercado pensando num primeiro volante, ainda pensando que tem potencial, sim, para virar essa chave com o Wallace. Vejo muito até e confio muito mais no trabalho do Leonardo Jardim do que aquilo que o Wallace vem demonstrando, mas ainda vejo como uma incógnita essa situação, e ter somente o Lucas Romero, em algum momento isso pode ter alguma coisa negativa, né? Então é torcer para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Acho que o Cruzeiro também tem um bom planejamento e tem uma consciência muito grande também. Acho que são atletas que vêm demonstrando capacidade para continuar por aqui. Claro, só depende deles. Tomara que sejam esses próximos 6 meses também de sucesso. 2024, Lautaro jogou aí 24 partidas pelo Cruzeiro, uma média de 54 minutos em campo, marcou 2 gols
E nessa temporada 2025, em 16 partidas, uma média bem menor de 34 minutos, marcou os mesmos 2 gols. Significa então que Lautaro está melhorando, Rafa e Pedro? O Lautaro, como eu sempre falo, né, Caramujo, ele nunca se destacou por ser um grande goleador na sua carreira. Fez gols importantes em Copas, né, em final. A torcida do São Paulo tem lembranças diferentes do Lautaro das que a torcida do Cruzeiro tem. Até acho que no ano passado, antes de se lesionar, ajudou bastante a equipe do Cruzeiro, mas desde então num espiral muito baixo, e aí não sei se é só questão técnica e tática, acho que também envolve confiança, mas é um jogador que não conseguiu se recuperar dentro do Cruzeiro, e por todos esses motivos eu entendo que foi um erro de avaliação da diretoria que o trouxe, porque o Cruzeiro naquele momento precisava de gols, né? E o Lautaro nunca foi um cara de muitos gols na carreira, então acho que poderia ter virado, né, aqui, mas tudo indicava que não. Então, acho que o Cruzeiro, como o Samuel já adiantou, né, eu vi também aí ao longo da programação, está disposto a negociá-lo caso surja uma proposta, e aí a gente tem que ver como que vai ser essa composição, né, porque o Lautaro certamente tem vencimentos importantes aqui no Cruzeiro, tem aí um contrato relativamente longo, né, então a ver se o Cruzeiro consegue uma composição aí dentro do futebol brasileiro. Não sei como que está a situação do esporte, se isso vai avançar, via a questão do Inter, né, com interesse, de repente uma composição ali pelo Vitor Gabriel, acho que seria até muito bom para o Cruzeiro se isso acontecesse, mas de fato é um cara que não tem espaço, né, acho que é muito utilizado em função de no elenco você ter ainda falta de profundidade, e aí ele precisa por vezes entrar para fazer algumas funções, mas acho que não agrega o nível de qualidade que a gente precisa ali no último terço. É importante demais jogar sem a bola, mas o atacante também precisa jogar com a bola nos pés, e nisso o Lautaro deixa a desejar no nível esportivo que o Cruzeiro deseja ter hoje, né? Um clube que visa brigar por G4 de Campeonato Brasileiro e avançar o máximo possível na Copa do Brasil, precisa elevar o seu nível de qualidade de elenco. Cara, eu falei sobre o Lautaro ontem, né? E assim, é um jogador que ele é um cara muito dedicado, ele é um cara que se esforça para a equipe, mas eu acho que é muito pouco para o que a posição dele pede, como bem disse a Rafa, né? É um jogador que claramente tem suas limitações técnicas, e aí o ponto dessa questão é que a gente não pode também querer cobrar do atleta algo que ele não entrega, algo que talvez não seja também da capacidade dele de entregar, né, de se desenvolver ali dentro desse contexto. Então, acho que o movimento do Cruzeiro de já buscar uma saída para o Lautaro, ele é interessante, porque o Leonardo Jardim precisa de contar nesse elenco com atletas, principalmente para agora, né, pós parada para o Mundial, que o Cruzeiro, a competição ela vai afunilar, é o momento agora que as coisas vão ser definidas, os objetivos eles vão ficar ali numa situação onde você precisa de dar uma certeza do que você quer no campeonato. Então não sei se o Lautaro seria o jogador para ajudar o Cruzeiro nesse momento. É um jogador que já apresentou de novo suas deficiências técnicas, acho que aquele jogo contra o Palestino foi ali uma partida onde que colocou talvez um fim nessa expectativa de que parte da torcida tivesse com o atleta, porque ele teve as principais oportunidades do jogo e eram oportunidades muito claras e ele acabou não convertendo, o Cruzeiro acaba não vencendo aquele jogo, é um jogo que sacramenta ali praticamente a impossibilidade do Cruzeiro de se classificar à próxima fase da competição. Então acho que é o momento de já tentar pensar em negociações. O Cruzeiro parece ter uma questão ali sobre tentar recuperar o que foi investido no atleta. Eu confesso que acho difícil, é um jogador que talvez financeiramente não tenha tanto apreço assim do mercado, mas que pode ser envolvido em alguma possibilidade de troca. A Rafa lembrou da situação envolvendo o Vitor Gabriel, talvez envolver o atleta também em negociações com clubes ali de fora do futebol brasileiro, né? Ele talvez ainda tenha essas portas abertas e aí o Cruzeiro receberia um outro atleta no lugar, mas de fato acho que é uma passagem que não vai virar aqui no Cruzeiro. Tem a questão do atleta, tem também
o ponto de ser um jogador que não goza de tanto prestígio com o torcedor, né? O torcedor já tem uma certa apreensão ali, uma certa aversão à utilização do Lautaro Dias. Acho que chegou o momento mesmo de encerrar o ciclo. É um jogador que em nenhum momento desrespeitou a instituição, acho que isso precisa também ficar bem claro. É um jogador que, infelizmente, ele acaba parando na sua dificuldade técnica, e é algo que pode acontecer com qualquer outro atleta. Então, acho que vale muito a pena o Cruzeiro já estudar essa saída, até para que o jogador também possa ir para um outro ambiente onde ele tenha mais facilidade com os torcedores, onde ele possa jogar mais vezes e ser mais útil do que talvez ele vá ser aqui no Cruzeiro. Boa. E assim, sobre o Lautaro, eu vi até alguém perguntando aqui, o Leonardo Vidal, qual o tempo de contrato do Lautaro? O vínculo dele vai até 2028, tá? Até junho de 2028. Então, assim, é um jogador que o Cruzeiro... Por isso que a gente fala, tem que pensar muito bem antes de contratar, gente, porque depois que contrata, você fica amarrado no atleta ali por um longo período, né? Então, vamos ver o que acontece. O Sport foi o clube que manifestou interesse claramente, mas segundo as informações do próprio Cruzeiro, ainda não tem nenhuma proposta oficial por ele, tá?